Bem, eu continuo um pouquinho rouco, então eu vou falar pouco e vou deixar que o advogado do Eduardo Tagliaferro fale mais do que eu. Bem, eu separei aqui 17 minutos de um depoimento do advogado do assessor do Alexandre de Moraes, que foi intimado para fazer dar uma declaração na Polícia Federal e foi acompanhado desse advogado, que também chama Eduardo. Bem, aí ele deu uma entrevista para o portal UOL e nós separamos 17 minutos da fala desse advogado. E ele foi muito, muito didático na fala dele. E eu entendi uma coisa e quero dividir com vocês antes de soltar o áudio dele. Bem, o assessor do Alexandre de Moraes, que fazia, né, os bloqueios, pedia os bloqueios, identificava os portais, os vídeos, as notícias, né, na internet e pedia para bloquear. Então era o cara que fazia o trabalho, né, o subordinado direto do Alexandre de Moraes e de uns juízes acima dele. Então, essas trocas de telefone que ele tinha constantemente, né, no seu celular, na época do seu serviço, porque era um celular também funcional, né? Quando ele foi preso, esse celular passou a ser assim, como se diz, passou a valer ouro, né? E segundo a fala do advogado, parece que na época que ele foi preso, o gabinete do Alexandre de Moraes, lá em Brasília, parece, eu quero que no final vocês tirem as conclusões de vocês, mas a interpretação que eu fiquei da fala do advogado é que quando o Eduardo Tagliaferro foi preso, o pessoal lá do gabinete do Moraes foi atrás e pegou o celular do Eduardo de forma informal, uma coisa assim. E 6 dias depois, o celular foi devolvido com defeito. Ou seja, você não conseguia mais usar o celular. Então, o celular passou a ser assim, como se fosse destruição de prova. Se tivesse alguma coisa naquele celular, é como se a prova fosse destruída. E o mais interessante é que o Eduardo teve que assinar um termo de que qualquer coisa que vazasse daquele celular seria a responsabilidade do Eduardo. Agora eu vou deixar vocês com esse áudio, porque eu tenho que curar minha voz ainda. Vamos lá. Mas antes, eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, capital brasileira da liberdade. Esse é o vídeo 348 da CCI, Comissão Cidadã de Inquérito. Essa é a nossa chave Pix, jpnoticias@gmail.com, de onde a gente recebe a ajuda, né, e a colaboração dos membros e das pessoas que acompanham o nosso canal. E você que está se tornando membro agora, né, se inscrevendo no nosso canal João Paulo Guimarães no Facebook e TV Del Rey no YouTube, ou canal de cortes TV Del Rey também no YouTube. E você vai poder continuar acompanhando, né? Acione o sininho e recebendo as nossas notificações, porque nossa missão é chegar à verdade e pacificar o país. E essa questão que envolve o Alexandre de Moraes e o gabinete do Alexandre de Moraes está dentro do nosso processo de Comissão Cidadã de Inquérito. Vamos ouvir a fala do advogado. É natural que se investigue um vazamento como esse, mas na data de ontem, com a oitiva tanto do Eduardo Tagliaferro, que é ex-assistente
de gabinete do ministro, destaco, no Tribunal Superior Eleitoral, sem qualquer vinculação no Tribunal no Superior, né, Federal, também do seu compadre e não do seu cunhado, padrinho da sua filha e da sua ex-esposa, Carla, revelaram informações um tanto quanto importantes e que até hoje não tinham sido colocadas em pauta. O Eduardo realmente foi preso por conta de uma discussão com a esposa e um disparo de arma de fogo na casa deles, na cidade de Caieiras, que fica no interior de São Paulo. Essa discussão e esse disparo de arma de fogo fez com que ele fosse conduzido para a delegacia de Caieiras e lá aguardasse a sua transferência para a cidade de Jundiaí, próxima a Caieiras, onde seria realizada a audiência de custódia. Durante esse período que ele ficou na delegacia, por óbvias razões de qualquer investigação normal, o telefone até então não tinha sido apreendido e ele ficou de posse do seu telefone. Quando foi conduzido para a audiência de custódia, aí sim já não razoável que uma pessoa presa tivesse com o seu telefone, lhe foi dito para deixar o telefone com alguém e ele entregou para a pessoa da sua confiança que estava lá na delegacia, acompanhando a sua transferência para a audiência de custódia, que é o senhor Celso, o compadre dele, amigo de mais de 20 anos e, repito, padrinho da filha mais velha, pessoa de total confiança, e entregou o telefone celular, destaque aqui importante, sem qualquer tipo de senha, já desbloqueado, porque a preocupação dele como pai era justamente que não saberia quanto tempo levaria para voltar, deixou o telefone desbloqueado com o seu compadre, para se precisasse acessar alguma questão de banco, pagar alguma conta, não tivesse os problemas que as pessoas têm na ausência do seu telefone. Muito que bem. Foi então Eduardo para a audiência de custódia em Jundiaí. Enquanto estava sendo transferido, lhe foi perguntado com quem ficou o telefone e ele prontamente disse: está com o Celso. Eu não sei se ele foi para a casa dele, que fica no endereço tal, ou se foi para a minha casa, entregar para minha mulher. Mas ele está com o Celso. Liga, que inclusive está desbloqueado, ele pode atender o telefone, pergunta onde ele está e, enfim, tome a providência que os senhores quiserem tomar. Isso aconteceu, pouco mais de 5 minutos, chega uma viatura na casa do Eduardo e encontra o Celso lá e fala: Celso, cadê o telefone do Eduardo? Tá aqui. Tem uma delegada pedindo o telefone. Falou: perfeito, pode levar. Não. Você tem que levar a viatura com a gente. Ele foi até a casa dele, seguido pela viatura para deixar a esposa e o carro dele, entrou na viatura e foi encontrar-se com a suposta delegada para entregar o telefone do Eduardo. A confusão começa aqui. Lembro de novo, o problema foi na delegacia e na cidade de Caieiras. Esta viatura que foi buscar o Celso não foi para a delegacia de Caieiras, onde começou todo o flagrante. Foi para uma outra delegacia, a seccional de Franco da Rocha. Quando chegou lá, o Celso aguardou para se encontrar com a delegada, veio um delegado de polícia, que falou: você está fazendo o que aí? Falou assim: meu nome é Celso, vim entregar o telefone do Eduardo. Opa, esse telefone é muito importante, espera só um pouquinho, o senhor vai entregar para mim esse telefone. E foi entregar o telefone para o delegado, entrou na sala do delegado, imediatamente colocou o telefone em cima da mesa, disponibilizando o aparelho, e o delegado, não quero ser leviano aqui, mas pelo que eu entendi do depoimento do Celso ontem, que eu também acompanhei, de uma forma doce, gentil, dizendo que conhecia muito o Eduardo, que eram amigos, convenceu que o Celso realmente entregasse espontaneamente o telefone, sem qualquer tipo de ordem judicial apresentada. E um detalhe aqui importante é que o delegado de polícia, e aí entra a importância de que ele seja confrontado e que a defesa possa participar da oitiva, disse ao Celso que esse telefone era muito importante
que o pessoal de Brasília estava louco atrás desse telefone, que não saberia se alguém de Brasília, do gabinete, viria buscar ou se seria encaminhado ao gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Isso é muito importante. Isso pode fechar muitas portas, mas demonstra que, mais uma vez, infelizmente, o ministro Alexandre atua em um caso como delegado de polícia e como suposta vítima, ou, não quero aqui mais uma vez ser leviano, nem desrespeitoso, nem fazer nenhum tipo de ataque, como réu. A prova é o depoimento do Celso. Se isso realmente aconteceu ou não, o próprio delegado agora realmente tem que ser chamado e tem que explicar. Se isso não aconteceu, vamos então mantendo a cronologia e entender por que existem outras falhas. Por que foi para a delegacia errada? Por que não tinha uma ordem judicial? Por que o telefone, quando apresentado, não foi lacrado na presença do Celso? Por que passados 6 dias, o telefone foi entregue ao Eduardo sem que o suposto lacre, que o Celso não viu acontecendo, tenha sido deslacrado na presença do Eduardo? Por que esse telefone, que foi entregue em perfeitas condições, depois apresentou problemas, teve que ser levado a uma assistência técnica e disse que tinha, aí me perdoe a falta de conhecimento técnico, mas a tal da placa lógica danificada, o que impediu, inclusive, que o telefone comprado pelo Eduardo, durante esses 6 dias em que o telefone original estava apreendido, não pudesse receber a transferência de dados do telefone apreendido. Quando da devolução do telefone, desafio, peço para que todas as polícias do Brasil, estadual e federal, demonstrem que o padrão de devolução numa certidão de um aparelho celular apreendido, que tenha sido mantido lacrado, venha com a expressão, conforme consta das folhas 15 do inquérito instaurado pelo ministro Alexandre e disponibilizado e tornado público, chamando a atenção, a partir de agora, com essa devolução, todo o documento e as informações sigilosas contidas no telefone são de responsabilidade do proprietário. Ora, como que um telefone que foi apreendido e lacrado é possível que se faça a interpretação do seu conteúdo? Essas respostas realmente têm que vir para o inquérito. Se ele não tinha interesse, se as informações contidas nesse telefone realmente são tão relevantes como o jornal Folha de São Paulo tem trazido nas suas informações, realmente talvez fizesse sentido que o ministro ou sua equipe tivesse acesso a esse telefone para justamente danificar as informações que lá estavam e impedir que ficassem de posse do Eduardo, que foi exonerado depois. Eu afasto veementemente que o vazamento partiu do Eduardo e coloco em dúvida se nesses 6 dias o telefone foi a Brasília ou não, se veio alguém de Brasília ou não, se ficou aqui em São Paulo e foi verificado por alguém. Agora, alguma coisa aconteceu, ou várias coisas aconteceram nesses 6 dias. Está perfeita a sua leitura, Sakamoto. Doutor, eu queria perguntar sobre teses, a veracidade. Né? Segue, Carla, por favor. Não, desculpa. Nessas teses que o senhor está colocando aí, por exemplo, também foi perguntar, o senhor também considera a possibilidade de venda desse material? Porque é uma linha que a polícia também eventualmente está investigando, né? E aí já uma outra pergunta para emendar. Ontem no depoimento, o Eduardo Tagliaferri, que trabalhou com Alexandre de Moraes, pelo que me consta, ele não criticou as ações que o ministro Alexandre de Moraes havia tomado, dizendo que seguia as ordens. Como é que está a relação dele hoje com o Moraes? Ele faz uma reanálise de como ele agia na época com o Moraes, hoje ele sendo seu cliente. Ele fala que o Moraes extrapolava ou ele fala que o Moraes estava dentro das linhas do jogo ali? Quando eu pedi acesso aos autos, que foi determinado e autorizado em poucas horas para que eu chegasse antes da oitiva e tivesse conhecimento do que teria no processo, me foram fornecidas cerca de 34, 35 páginas. Não me recordo ao certo agora. Li atentamente as 34, 35 páginas. Em nenhum momento tinha lá no inquérito instaurado qualquer menção a
venda para qualquer tipo de veículo, muito menos para a revista Verde. Nesse momento, quando o delegado fez a pergunta, eu falei, doutor, eu só queria entender que pedaço, onde está essa informação para que o senhor possa fazer uma pergunta dessa? Eu tive realmente acesso completo aos autos? Não, doutor Peixe, que era o delegado da Polícia Federal que estava conduzindo. Veja bem, isso é uma informação um pouco de corredor, é uma informal. Falei, então agora o senhor faça com que ela passe a ser formal, porque ela é de meu interesse. Eu quero saber quem está produzindo esse tipo de informação, quem está produzindo essa fake news, porque isso atenta contra a dignidade do meu cliente e a moral dele. E ele não soube responder. Isso, inclusive, originou uma petição hoje, endereçada ao ministro Alexandre de Moraes, para que se apure e se esclareça por que foi feita uma pergunta com base em um elemento de prova que não consta da investigação. O Eduardo, inclusive, disse que durante esses 6 dias do telefone apreendido, quando o compadre deu a informação de que, em tese, o delegado teria dito que o telefone iria para as mãos do gabinete do ministro, ele ficou tranquilo, ficou seguro. Não tinha uma preocupação com relação a isso. O delegado perguntou também, com relação às matérias, se ele reconhecia a validade das trocas de mensagens, dos documentos, e ele foi categórico, assim como, inclusive, já saiu diversas vezes em algumas reportagens da Folha. Ele chegava a questionar os juízes auxiliares, doutor Ayrton, doutor Marcos, e falava assim, poxa, mas isso aqui realmente a competência minha aqui no TSE para fazer, ele não tem um conhecimento jurídico, ele é um perito de computador, em que pese seja bacharel em direito, nunca atuou, não tem a prática. E realmente questionava. É para eu fazer isso mesmo? Não é? E os chefes dele, diretos, falavam, Eduardo, pode fazer. Então ele se convencia de que aquilo não era ilegal e cumpria as ordens. Na dúvida se era certo ou errado, mas, poxa vida, ele sem experiência, os juízes auxiliares, para que as pessoas possam compreender, muito embora tenha a denominação juízes auxiliares, são juízes extremamente experientes. Especificamente, nesse caso, os dois são desembargadores do Tribunal de Justiça de São Paulo, professores. Não tem por que ele, como um perito, contestar. Ele achava estranho, perguntava, lhe era mantida a ordem e ele cumpria as ordens. O contato dele com o ministro Alexandre, eu posso dizer, dos relatos que ele me disse, que não é 0, mas é próximo de. Esteve com o ministro 3 ou 4 vezes no máximo. O contato dele direto era com os juízes auxiliares. Me parece que a relação permanece boa, até mesmo porque o desembargador Ayrton Vieira foi uma das testemunhas de defesa no caso do disparo de arma de fogo acidental. E naquela oportunidade deixou muito claro que o Eduardo desenvolveu um trabalho excelente, que ele era muito grato ao trabalho do Eduardo, o próprio ministro reconhecia a competência do Eduardo, então não vejo razão para que tenha essa desconfiança com o Eduardo. Repito, ao que parece, tudo indica, realmente o teor das mensagens que vêm sendo propagadas podem ter origem no telefone do Eduardo. Como que foi obtido isso? Esses 6 dias de vácuo, na ausência do telefone na mão dele, que a investigação vai responder. Pedido da defesa hoje para acompanhar a oitiva do delegado de polícia estadual, José Luiz, para que possa, inclusive, conforme prevê na lei, em investigação defensiva, formular perguntas e, dada a necessidade de urgência, de celeridade do processo, já levar o Celso junto e, se for o caso, fazer uma cariação para descobrir quem está mentindo. Para que o ministro seja investigado, salvo engano, temos que partir lá do presidente do Senado, né? Então, Rodrigo Pacheco deveria tomar algum tipo de providência, ou através de uma CPI ou uma CPMI, isso poderia acontecer. Se isso acontecer, sem dúvida alguma, ele estará à disposição. Eu não vou impetrar habeas corpus para que ele possa exercer o direito de ficar em silêncio em nenhuma dessas oportunidades. Não temos nada a esconder, muito pelo contrário, temos muito interesse em descobrir por que ele,
que vejo como sendo vítima disso, está sendo usado para pulverizar essa cortina de fumaça e distanciar a investigação dos fatos que me parecem ser realmente relevantes. Do que aconteceu ontem, da busca e apreensão pessoal absolutamente desnecessária realizada com ele, quando do término das suas oitivas. No final do seu depoimento, o delegado Peixe falou: Eduardo não Kuntz, Eduardo Tagliaferro, me dá seu telefone. Ele falou: lógico, tá aqui, pode verificar o que o senhor quiser ver. Não, quero ficar com ele. E aí, por óbvio, eu também interferi e falei assim: doutor, a gente está aqui num caso justamente para investigar um telefone obtido sem ordem judicial. Vossa Excelência vai querer apreender o telefone dele sem determinação? Faça constar da ata. O telefone está à disposição, desde que venha uma ordem judicial. E ainda pode fazer constar do papel. Não precisa mandar de busca e apreensão. Se intimar essa defesa, eu junto por petição, onde for determinado. Então, em momento algum, ontem, o Eduardo se negou a dar o telefone. Teve uma intervenção da defesa, sim, para que fosse respeitado o devido processo legal. E o problema que deu lá na delegacia de Franco da Rocha não acontecesse de novo ontem na Polícia Federal, na presença do advogado. Que um ministro do Supremo Tribunal Federal pode muito mesmo, mas não pode tudo. E está na hora de que a gente entenda isso e realmente persiga que o devido processo legal seja efetivamente respeitado. Porque eu não tenho medo de dizer que vocês da imprensa têm um papel fundamental de instruir do que é certo. Bem, eu deixei vocês ouvirem o áudio inteiro, sem interromper, né? Porque eu também quis assistir a fala do delegado, do advogado, assim, sem interferência dos repórteres do UOL. Eu estava muito interessado no que ele ia falar, não no que os repórteres queriam perguntar. Então, esse inquérito que o Alexandre de Moraes abriu de ofício por conta própria, que eu chamo de inquérito self-service, né? Ele mesmo abre, ele mesmo vai lá, se serve e ele mesmo come a comida. Em vez de ajudar o Alexandre, piorou para ele, tá certo? Porque segundo o depoimento desse advogado, né, o que foi apurado é que quando prenderam o Eduardo Tagliaferro, o assessor do Alexandre, houve uma necessidade de buscar o celular dele, confiscar o celular do Eduardo informalmente, de uma forma que não é protocolar, e devolver danificado, para que o conteúdo que estivesse ali não pudesse ser usado. Bem, essa foi o entendimento que eu tive. A preocupação, talvez, do gabinete do Alexandre de Moraes é que essas informações que estão vazando agora comprometeria o ministro. Daí a necessidade de recolher o celular do seu assessor para, de uma certa forma, destruir essas evidências que agora estão se tornando públicas. Como ela foi para lá, a gente ainda não sabe. Mas a gente sabe que o gabinete do ministro tentou esconder ou destruir essas provas ano passado. Tá certo? Bem, é o que ficou na fala desse advogado. Foi o que eu entendi. A gente pensar é normal, interpretar é normal, tá certo? Agora eu quero que vocês comentem e ajude a gente a pensar sobre isso, tá certo? Ele até sugeriu uma CPI ou uma CPMI sobre este caso do celular, né? Envolvendo justamente essa questão da apreensão do celular dele o ano passado. Tá certo? Então tá bom.
Antes de mais nada, eu peço para vocês, não deixem de comentar, dá um oi, manda qualquer notinha aqui para mim no WhatsApp, interage comigo para me saber o que vocês estão pensando, manda um conteúdo, tá certo? Comente mesmo, mas compartilhe e curta, né? Curtir é importante para dar visibilidade para o vídeo, tá certo? E se inscreva no nosso canal, acompanhe o nosso trabalho no João Paulo Guimarães, no Facebook e na TV Del Rey, no YouTube. Quando vocês quiserem pesquisar coisas sobre a Comissão Cidadã de Inquérito, pesquise TV Del Rey no YouTube ou João Paulo Guimarães no Facebook, tá certo? Lá estão todos os nossos acervos, ok? E não deixe de participar com uma pingadinha no nosso Pix, jpnoticias@gmail.com. É através dessa ajuda que a gente mantém esse projeto. Estamos avançando. Com certeza, nós estamos contribuindo de um jeito ou de outro para pacificar o país e chegar à verdade. Tá bom? Fiquem com Deus e que o manto de Nossa Senhora protejam e abençoe todas as famílias brasileiras. Um abraço e até a próxima.